Boa noite a todos. Oi, Samira. Boa noite. Então vamos lá, né, gente? Já fazendo aí as considerações que eu precisava, né? Nem tava no nosso... Que bom que você tá bem. Nem tava aí na nossa pauta, né? Mas vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje é live de estudo, Violetas na Janela. E Sandra, boa noite. Hoje é Violetas na Janela, capítulos 5, 6 e 7. Ana, 3 capítulos? Sim, sabe por quê? Porque tem um capítulo, se não me engano... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem muita fala da Patrícia que a gente vai usar somente de nossa imaginação mesmo, né? Por quê? Porque é ela descrevendo, né? As coisas que ela foi vendo ali depois que ela saiu do hospital, tá? Então, por isso que a gente avançou mais um capítulo, né? Pra gente poder pegar um pouquinho mais de entendimento. Então, vamos lá, né? Capítulo 5. Mudança. Gente, vocês me desculpem, eu nem fiz a prece inicial, né? Apesar que eu já faço a minha prece. Mas além de dar boas-vindas para vocês, dar boas-vindas aos encarnados e desencarnados que estão presentes, pedir a Deus que permita que a espiritualidade amiga esteja ao nosso auxílio, tá? Roberto se faz presente. É ele que cutuca de vez em quando, é por isso. Então vamos lá. Mudança. Capítulo 5. Para quem tá chegando agora, Violetas na Janela, tá? Capítulo 5, 6 e 7. E quem não acompanhou os primeiros, tá lá no YouTube e aqui também no grupo, tá? Então vamos lá, mudança. No outro dia de manhãzinha, vovó veio me buscar. Acabou ajudando-me. Colocamos meus pertences numa sacola de lona. Agora vamos, Patrícia. Iremos devagar. Assim irá conhecendo a colônia. Não vou me despedir de ninguém? Agradecer? Os amigos que cuidaram de você continuarão a vê-la. Maurício continuará ajudando-a. Não necessita nem se despedir, nem agradecer. Você irá gostar de minhas amigas. Todas trabalham. Vêm em casa somente algumas horas por dia. Estão nos esperando em casa para lhe dar as boas-vindas. A nossa casa é também sua e quero que se sinta à vontade. Ficará conosco até que inicie o curso que irá fazer. Neste curso, aprenderá como é ser e viver desencarnado. Então, gente, esse parágrafo aí, olha bem para vocês verem, né? A avó da Patrícia não morava com familiares. Embora a Patrícia chegou, né, e foi ficar com a avó. Então, o que a gente observa? Que, apesar de sermos recebidos pelos nossos familiares, apesar deles estarem conosco, né, às vezes até na mesma colônia, mas é possível que, embora na mesma colônia ou na mesma dimensão, é perfeitamente possível que a gente possa ficar aí, né, em casas diferentes, né? Então, veja bem, era a avó com algumas amigas. Então, vocês não se prendam, né? Quando vocês receberem aí uma notícia, determinada pessoa da sua família está com alguém, uma amiga de nome tal, né? Às vezes as pessoas falam, mas não tinha essa amiga, não conheço, como assim, não é da família, né? Então, para vocês verem que existe essa possibilidade, tá bom? A gente não fica o tempo todo só agarrado na família, não. Lógico, né, que depois que a gente desencarna, todos tendo o equilíbrio, nós vamos, com certeza, ter acesso, né,
Mas não necessariamente precisa morar na mesma casa. Assim também como existem casas com grandes famílias, né? Então vamos avançando. Vovó me puxou pela mão, falava me animando. Olhei pela última vez o quarto e saímos. As palavras de papai soaram forte dentro de mim. Coragem, não entristeça, receba o que lhe oferecem com alegria. Vocês percebem, né? Eu acho que todo mundo já percebeu isso, que em todo o decorrer do livro, né? Todo o decorrer de Patrícia contando a história, ela vem trazendo aí à tona o pai dela sempre, né? Por quê? Porque o pai dela estava constantemente, né, fazendo as preces, levando a ela vibrações, né? Pensamentos de certeza de que tudo vai dar certo, de que a vida continua, né? Que ela não tenha medo, né? E que ela está ali na sua origem. Então é isso que nós também podemos fazer pelos nossos entes. Então sempre que a gente perceber, né? Principalmente os recém-desencarnados, eu estou com o coração angustiado, faça uma prece. Se você não, o coração está angustiado de uma certa forma que vai atingir o seu ente querido, faça uma prece por você. Peça a espiritualidade amiga por você, né? Você não ficará sem amparo e sem resposta. Às vezes a gente não consegue a resposta que a gente quer, né? Porque às vezes a resposta que a gente quer não é o melhor para a gente naquele momento. Mas alguma resposta a gente terá, tá bom? Vamos avançar. Passamos por outro corredor e fomos à recepção. Fiquei encantada com um bonito quadro pintado a óleo que enfeitava uma de suas paredes. O artista retratou Jesus ensinando. Procurou descrever a formosa cena do Sermão da Montanha. Vovó pacientemente, por minutos, esperou que eu contemplasse o quadro. Saímos do prédio. O hospital tem várias entradas. Ele é todo rodeado por um bem cuidado jardim, com árvores frondosas e flores encantadoras. Um pouco semelhante ao que existe aqui pra gente, né? Porém, o que existe pra gente é o quê? Cópias imperfeitas, né? O mundo material é uma cópia do mundo espiritual, porém imperfeita. Então, imaginem aí o hospital mais bonito que vocês já viram, né? Se vocês não viram, imaginem. E ainda assim, melhore ele inúmeras vezes, né? Então, assim é o mundo espiritual. Chegamos à rua. As ruas são largas, arborizadas e limpas. Observei o céu, lindo de um tom de azul que não tenho palavras para comparar aos encarnados. Dei um longo suspiro, senti-me livre e pensei, se pudesse voaria. A sensação de liberdade é muito forte. Vovó, não posso ir voando? Parece que posso sair e voar. Poderá voar quando aprender a volitar. Você encarnada se desprendia do corpo quando este dormia e volitava. Você sabe, irá recordar. Ensiná-la-ei outro dia. Então, olha aí, né, gente? Para quem não conhece, mais um termo, né? Volitar. Então, o que é o volitar, né? Nada mais é do que o que a gente faz quando a gente desdobra à noite ao dormir, que a gente vai visitar um ente querido, que a gente vai, né, para um outro a fazer. Então, a gente é ligado, continua ligado pelo fio prata, né? Que quanto mais longe a gente vai, mais fininho ele vai ficando, aquela fumacinha vai ficando mais suave, né? Bem suave.
E vai, então, a gente vai volitando, né? O que muita gente às vezes não sabe, mas como que é, né? É uma sensação que parece, ter pessoas que já me disseram, né? No sonho parecia, eu fui a tal lugar, mas parecia que eu fui assim voando, né? De tão leve que é, porque o espírito de fato é muito leve. E de fato, né, o meio de locomoção do espírito, né, que não os meios de transportes que existem no mundo espiritual, mas a grande maioria, o meio de transporte é volitar, né? E tem 3 tipos de volitar, né? Tem o volitar rápido, rapidíssimo, né? Lento, é como o nosso caminhar aqui, tá bom? Não que eles não caminhem, viu, gente? Porque às vezes a gente fala uma coisa, aí abre dúvida. Então eles não caminham? Não. Eles também caminham assim como nós. Mas o volitar é uma forma mais rápida. Lembra que eu sempre falo para vocês? Nós somos luz. O pensamento também é luz. Pensou, chegou. Então é muito rápido, né? Como o acender e apagar de um interruptor. Tá? Por algumas vezes puxei o ar com força. É delicioso respirar o ar puro, perfumado e leve. Vovó, não é estranho estar respirando? Como a senhora disse, logo estarei volitando, voando, mas ao mesmo tempo respiro. Sinto meu coração bater. Não é tão estranho assim. Acredito, Patrícia, que você sabe muito mais do que eu. Quando encarnada, não tive estudos, entendi pouquíssimo do plano espiritual. Agora, aqui, tenho estudado, aprendo com alegria. Você sabe que nós, desencarnadas, estamos revestidas pelo perispírito. Então, vamos lá, né? Primeiro, Patrícia relata que ela respira e sente o coração bater. Então é aquilo que a gente fala, né? Por que ela tem essa sensação? E a sensação não é sensação porque é verdade, né? Porque ela vive, né? A gente volta à nossa origem, mas nós voltamos à nossa origem vivos. Por isso que a gente sempre usa o termo, né? O nosso ente querido vive. E de fato ele vive, né? Continua aí do ponto onde parou, mas vivo, respira, sente, pensa em nós, né? E capta as nossas energias quando os nossos pensamentos estão elevados a eles. Tá bom? Então, olha aí, Patrícia relatando, né? Aquilo que a gente muito fala aqui de vez em quando. Vamos lá para uma outra coisa. Olha a avó dela dizendo, né? Que antes, quando ela estava encarnada, ela não tinha estudos, né? E agora que ela estuda para poder aprender. E ela fala com a Patrícia, você sabe que nós desencarnadas estamos revestidas pelo perispírito. E aí é aberto um parênteses, né? Para explicar que o perispírito é uma substância. A substância do perispírito não é a mesma em todos os globos. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste de matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago, né? Então, isso foi tirado lá do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, a grande maioria dos espíritos, né, que é o perispírito, que é a forma, né, ele é revestido de que a grande maioria, a gente já até disse aqui, né, a grande maioria de ectoplasma. Tá? Nosso espírito ainda veste esta roupagem, que é constituída de corpúsculos fluídicos de consistência variável. A impressão do corpo é forte. Quero aprender tudo o que puder. Encontramos com muitas pessoas. Cumprimentavam-nos alegremente. Entendi que a maioria transitava para o trabalho. Olha lá, o mundo dos desencarnados com rotina como aqui, né? Então, mais uma vez, para vocês entenderem que
né? Eles têm o que fazer. Patrícia teve alta quando? De manhã, né? Pela manhã, a avó foi buscá-la. Então tá lá, ó, lá no começo, né? No outro dia de manhãzinha, vovó veio me buscar. E ela, ao passar pela colônia, todos a cumprimentavam, mas ela via, né? Aquele transitar que dava a ela a entender que as pessoas estavam indo para o trabalho, como aqui na Terra. Então, gente, lá existe rotina, tá? Então, o que acontece? Eles não têm tempo para ficar o tempo inteiro grudado em nós. Eles precisam dessa rotina, porque é esse trabalho que vai acarretar a eles a evolução que eles precisam. Tá bom? Paramos várias vezes para que contemplasse, ora os pássaros, ora flores. Pelas ruas e jardins existem muitas árvores frutíferas. São de muitas espécies, algumas conhecidas, outras só de nome. São árvores oriundas da região Nordeste, Norte e de outros países. Nas colônias, seus hóspedes e moradores aprendem a respeitar a natureza, né? Então, por que eles aprendem, né, gente? Porque vieram da terra, né? E a terra, até hoje, né? Embora a Patrícia tenha escrito esse livro lá em 92, aqui até hoje as pessoas, o ser humano ainda não aprendeu a respeitar a natureza, né? Respeitar os animais, respeitar tudo que o cerca. Né? Por isso, grande parte de muita coisa que a gente vive no mundo, né, tá essa confusão. Não somente pela Terra estar em regeneração, porque a Terra está rumo aí à regeneração, mas essa regeneração, né, moral e espiritual, mas o homem destrói muito e contribui para que muita coisa aconteça. Então, dentre essas coisas, né, é o não respeitar a natureza. Então, lá na colônia, olha que legal, né? Os hóspedes e moradores aprendem a respeitar a natureza. Ninguém estraga nada. As plantas são bem cuidadas e seus frutos são colhidos no tempo certo. Até hoje, gosto de ver essas árvores. Conheci todas as espécies existentes na colônia e experimentei dos seus frutos. São muito saborosos. Paramos numa praça de forma arredondada, com lindos canteiros floridos e bancos confortáveis. Sentamos e fiquei muito tempo olhando com admiração para um chafariz com formato de uma rosa, ladeada por lindos peixes que soltam água pela boca. A rosa e os peixes parecem ser de plástico, duro fosforescente. Coloridos, as cores combinam harmoniosamente. Em toda a praça vibra uma música suave. Ai, ai, quem que não quer ir para lá, hein? Quem que não quer sentar nessa praça para descansar? Eu quero, mas não agora, que eu tenho muito a fazer, né? Vovó, vendo-me observar as pedras do chafariz, disse contente: ontem ouvi uma linda palestra e agora, vendo-a olhar as pedras, recordei-a. Vovó, me fale desta praça. O que de interessante ouviu? Tentarei lhe explicar com minhas palavras o que achei de mais interessante. O que esse sábio orador expôs, nos presenteando na noite de ontem. Jesus, nas suas célebres parábolas, nos fala das várias situações e circunstâncias que o ser humano passa durante o seu período evolutivo, na sua permanência no orbe terrestre. Falando de rocha, nos vem a lembrança seu ensinamento que diz ser sábio o homem que construiu a casa sobre a rocha. O vendaval, a tempestade da mente e a dos sentidos atingem a todos os homens indistintamente, maus e bons.
Estas circunstâncias atingem a toda a humanidade. Jesus sempre usou símbolos físicos para colocar neles um grande significado espiritual. A rocha é o símbolo de firmeza e da imutabilidade, pois podemos quebrá-la, fragmentá-la, mesmo assim, sua natureza foi e será sempre rocha. Então, gente, olha que legal, né? O que ela fala? Ela está falando da rocha firme, né? E essa rocha firme, o que é essa rocha firme? Essa rocha firme é Jesus Cristo, né? Então, todos nós, né, independentes no grau de dificuldade que a gente passe, né, nós vamos passar por essas dificuldades, né, principalmente aqui na Terra. Porque no mundo espiritual, quando socorrido e amparado, né, a tendência é passar por dificuldades, mas tendo auxílio, né, o que é muito importante. Não socorrido ainda, né, a pessoa está sendo assistida de longe, né, sem um determinado socorro, né, e passa uns perrengues aí maiores. Mas no mundo espiritual, como aqui na Terra, existem também os problemas. Só que é aquela questão, né? A gente precisa saber em que rocha firme nós estamos. Porque vamos pegar os tempos de agora em que a gente vive. Não está brincadeira para ninguém, né? Os tempos estão difíceis, financeiramente, moralmente, né? Muitas perdas, não só perdas físicas, né? Perdas do corpo físico, mas também muitas perdas materiais, muitas lojas fechando, muitos desempregados, né? Então, assim, são tempos difíceis que a gente vive agora, né? E outros tantos, né? Existem aí pessoas com conflitos familiares, conflitos aí no emprego. Então, o que vai nos ajudar a permanecermos fortes é nós estarmos fixos nessa rocha chamada Jesus Cristo. Porque embora o nosso problema seja grande, pequeno ou fragmentado em pedaços, né, a nossa essência junto de Deus será a mesma, né? Então, o que a gente precisa, né, o que nos ajuda aí muito minimizar, né, essa nossa cruz, né, porque não deixa de ser uma cruz, é a gente estar firme aí nessa rocha chamada Jesus Cristo. Assim é o homem, consciente de que não é apenas uma personalidade passageira. Sabe que sobrevive à vida do corpo mortal. Suporta, ou melhor dizendo, tira proveito dos vendavais, dos interesses temporais e das tempestades, dos desejos de satisfação material para solidificar mais ainda a sua união com Deus. O espírito precisa de um corpo para existir, e esse corpo é, como nos dizeres de Jesus Cristo, a sua casa. É sua função ir transformando-a até sua espiritualização. Nesta posição, seu corpo não lhe será um peso, nem fonte de seus conflitos, pois, se espiritualizando, seu objetivo será amar e servir a Deus, né? Então, mais uma vez aí, né, ele reforçando, né? As nossas lutas vêm para nos lapidar. Cada coisa que nós passamos são coisas necessárias, inerentes a cada um de nós. Embora não seja fácil. Enquanto a gente está passando, é muito difícil. Mas o que importa é que a gente passa firme em Deus, fazendo o melhor de nós,
o melhor que a gente puder naquele momento, né? Mas não deixando de, mesmo a gente fragmentado, mesmo sendo um problema muito grande, né? Nós continuamos aí, nós somos lapidados de alguma forma, e ao sair, né, de uma determinada passagem, de um determinado conflito, que a gente possa sair melhores do que quando a gente estava dentro daquela situação e mais firmes e mais confiantes na fé e em Deus, né? Então, foi isso que a avó de Patrícia quis dizer aqui. Então, vamos lá. Que bonito, vou gostar de ir às palestras. Vamos, Patrícia, vovó me convidou a continuar. Levantei e a segui. Voltaria ali com certeza, porque num lugar tão belo e agradável, poderia ficar o dia todo contemplando. Embora encantada com tudo o que via, sentia ser a colônia um lugar querido e conhecido. Retornara ao lar terreno, o verdadeiro. Retornamos à origem, né? Patrícia, ali está o teatro. Logo a trarei para que conheça. É o salão de conferências. Salão de conferências ou teatro? Logo entenderá que aqui ouvirá termos diferentes para designar um local. Termos divergem aqui e de uma colônia para outra, como o de uma região para outra região. Por exemplo, salas ou quartos de banho para banheiro, departamentos e ministérios. São muitos termos, é só prestar atenção. Vovó foi conversando, dizendo como era a casa, os nomes das amigas. Passamos por uma avenida toda arborizada, com casas dos dois lados. As casas todas com jardins e muitas flores. Vovó, não é tempo de plantas florirem assim. Aqui sempre há flores. Temos as flores a enfeitar e a nos alegrar em todas as épocas do ano. Cuidamos das plantas com carinho. Os moradores cuidam das de suas casas. Aqui elas duram mais. São alimentadas pela mente de quem plantou. Então, outro dia, não sei quem me perguntou assim, Ana, se eu comprar uma planta aqui, uma planta mesmo, né? Não é um buquê que não vem, uma plantada mesmo na terra, e cuidar dela e oferecer para minha mãe, quando ela morrer aqui, ela vai morrer lá, né? Então, já estão vendo aí que não, né? Por quê? Porque aqui, as coisas aqui são de passagem assim como nós, porém as flores ainda com uma passagem mais rápida, tá? E o que acontece com as plantas no mundo espiritual, né? Quando você dedica uma flor para alguém, né? O que vai acontecer? Aquela pessoa vai receber aquela planta. Se ela já tiver o equilíbrio necessário, ela vai cuidar daquela planta com a força do pensamento, a força da mente, né? Então tende a ser uma flor muito mais bonita, né? Embora o mesmo modelo, mas muito mais bonita, muito mais bem cuidada, muito mais florida e consequentemente vai durar muito mais, né? Não quer dizer que essa planta vai morrer lá do outro lado, né? Porque a morte de corpos físicos é somente aqui. Mas o que vai acontecer? A flor pode, né, cair, né? Mas pelo cuidado que aquela pessoa que recebeu vai tendo com aquela planta, ela floresce novamente. Ela sorriu me animando. Paramos. À minha frente estava uma casa muito bonita, circundada por um pequeno jardim com muitas flores a bailar com a brisa suave. Sorri, amei aquela casa. Entremos, vovó disse pegando minha mão. Atravessamos o jardim e uma pequena área coberta.
Vovó abriu a porta de vidro. Na sala de visitas estavam as moradoras. Reunidas, esperavam-nos para me dar as boas-vindas. Sorrindo, foram dizendo seus nomes. Oi, Patrícia, sinta-se à vontade. Seja bem-vinda, menina. Queira Deus que a tenhamos por muito tempo. Vovó não exagerou. Suas amigas eram agradáveis e simpáticas. Observei a sala. Era grande, mobiliada, com bom gosto, sem exagero. Os móveis parecidos com os que usam os encarnados. Sofás, poltronas, cadeiras, mesas, vasos de flores, quadros de bom gosto. Enfeitavam as paredes de cor clara. Vendo-me meio vexada, vovó Amazilis veio em meu auxílio. Patrícia, você necessita descansar. Venha conhecer a casa e seu quarto. A sala enorme dava para uma outra com uma mesa e várias cadeiras. Nesta segunda sala, uma porta dava para uma área e outra para um corredor que leva aos quartos. Achei muito bonitos os lustres, diferentes e práticos. Nas colônias, postos de socorro, quando é dia na terra para os encarnados, é também aqui. Então, olha lá a questão do horário, gente, né? Esse capítulo é um capítulo que Patrícia vai só contando mesmo aquelas coisas que ela viu, né? O que ela foi vendo, né? Ela foi contando. Mas aí, olha aí uma coisa de aprendizado pra gente, né? Nas colônias, postos de socorro, quando é dia na terra para os encarnados, é também aqui. Então, por que isso acontece? Eu já expliquei isso aqui em outra hora, nós vamos explicar novamente. Quanto mais próximo da terra, a colônia ou o posto de socorro, mais o horário é parecido com o da terra ou até o mesmo, né? Então, como nós estamos aqui agora noite, né? Existem muitas colônias que também estão agora noite, né? Por que isso? Porque geralmente essas colônias bem próximas da terra são colônias que permanecem ali uma grande quantidade também de pessoas recém-desencarnadas, né? Então, elas ainda estão se habituando àquele ambiente. Então, chega à noite, aqueles que ainda têm a necessidade de dormir podem se situar, né? Irem para os seus quartos e adormecer. Aqueles, né, que já têm o equilíbrio, estão ali naquela colônia trabalhando, é um morador dali às vezes que poderia até estar já em outra dimensão, em outra colônia mais avançada, mas está ali trabalhando, né, pelo bem comum daquela colônia, continuam trabalhando, né, porém cada um respeitando o horário, né, que é o horário noite, existem muitos dormindo, geralmente são aquelas penumbras, né, que ficam ali nos corredores, nas ruas, e se faz, né, não tem tanta conversa, né, as coisas são tudo mais silenciosas, respeitando aqueles que têm a necessidade ainda de descansar, principalmente os recém-desencarnados. Então, vamos continuando. Vamos lá, onde é que eu parei? À noite, vemos estrelas. Lua, é também escuro. A colônia à noite é iluminada por luz artificial. A energia usada é solar e de outra fonte que os encarnados nem imaginam ainda. Então, gente, né, nessa área de tecnologia, tudo que nós temos na área tecnológica, o mundo espiritual já possui há muitos e muitos anos. Ou seja, muitas coisas que nós utilizamos hoje
para eles já estão ultrapassados, né? Então eles estão há anos-luzes na nossa frente, né? Nessa questão aí de tecnologia. Quanto mais a Terra avançar no sentido de regenerar, mais eventos tecnológicos irão aparecer e nós iremos avançando, tá? Isso é muito interessante, né? Mas para isso, o que acontece? Nós precisamos ir caminhando, nós precisamos ir compreendendo as coisas para que possam nos ser mostradas, para que possam ser trazidas a nós, tá? Então, tudo que a gente tem hoje, o de mais avançado, que cada um de vocês souber, tem uma coisa muito evoluída, né? Lá no Japão, né? China, esses lugares aí, onde a tecnologia vem muito de lá. Então, o mais tecnológico que tiver lá, ainda assim, no mundo espiritual está ultrapassado, tá bom? Por isso que muitos adolescentes chegam, né? E ficam encantados do lado de lá com a questão da tecnologia. Então, se a gente tem um telefone aqui, o melhor telefone que você imaginar, ainda assim, em relação ao mundo espiritual, está aí defasado, né? Um telefone nosso, o melhor que seja, para eles é aqueles tijolão, né? Bem antigão, mas antigão mesmo, tá? Então, nessas questões aí tecnológicas, eles estão muito na nossa frente, tá? Não só tecnológica, mas em outras também, né? As ruas, avenidas, praças são bem iluminadas. Não são usados postes como para os encarnados. É como se a colônia fosse uma sala e uma só lâmpada a clareasse. Os prédios têm lustres para cada cômodo, como nas residências. A claridade é controlada para forte, média e pouca claridade. As pessoas a controlam conforme suas necessidades. As noites na colônia são de rara beleza. A primeira vez que vi a colônia iluminada, passei horas a contemplá-la. As árvores, as flores, tudo parece quietar e adormecer. Não há cantos escuros. Aqui está seu quarto, disse vovó. Ela abriu a terceira porta do corredor e ali estava meu quarto. Achei lindo, arejado, grande, com um lustre belo e delicado em formato de botão de rosa. Tinha uma cama, armário, uma mesa e escrivaninha, 2 poltronas e uma porta que dava para um banheiro. A decoração era toda cor de rosa, bem clarinho. Meus olhos fixaram-se na janela. Encantei-me com a maravilhosa surpresa. A janela estava aberta, dando a visão bonita da parte direita do jardim. A janela tem um delicado beiral de madeira clara e nela estavam vários vasos de violeta. Vasos floridos, com violetas coloridas e lindas. Então aí, né? Patrícia, cada dia que passa, cada hora que passa, mais maravilhada com tudo que vê. E quando ela abre a janela, né? Abre não, a janela estava aberta, né? Ela se depara, né, com esse beiral e cheio de violetas, né? Então ela encerra o capítulo dessa forma. Vamos agora para o capítulo 6. Violetas na janela. Então vamos lá, né? Sabermos o porquê do livro ter esse nome, né? Violetas na janela. Lembranças vieram-me à mente. Recordei dos vasos de violeta de minha mãe, que enfeitavam os vitrôs de nossa cozinha. Pareciam as mesmas. E são, disse vovó. Então, olha aí. Quando vocês também pegam uma flor e dedicam a um ente, né? Elas são as mesmas do lado de lá. Porém, não esqueçam que elas chegam do outro lado com uma beleza muito maior do que aqui na Terra.
E são, dizem vovó. Anésia plasma com muito amor as violetas para você. São réplicas das que enfeitam a cozinha do seu lar terreno. Vovó, como isso é possível? Indaguei admirada. Sua mãe muito lhe ama e tem muita saudade. Saudade esta que é um amor não satisfeito pela ausência do ser amado. Ela emana continuamente este amor e saudade por você. Ela não desejava ou esperava sua vinda. Está se esforçando para não prejudicá-la. Assim, ela canaliza seu carinho e oferta as flores a você. É uma maneira que ela encontrou para demonstrar seu amor. É uma oferta contínua. Então vamos lá. A mãe da Patrícia, lá passando pelas dores, né, da perda física da Patrícia, inesperada, né? Então, para que ela não prejudicasse a Patrícia, porque ela tinha esse conhecimento que se ela, né, pegasse esse sentimento de dor e o canalizasse de uma forma diferente, ela prejudicaria muito a Patrícia. Então ela resolveu pegar essas flores, cuidar daquelas flores, né? E pedirem para poder plasmar e levar essas flores para ela, para a Patrícia. Então vejam bem, as flores são as mesmas? São as mesmas, porém plantas mais bonitas, mais vistosas e réplicas. Por que réplicas? Porque o mundo material é feito de outra substância, digamos assim, do que o mundo espiritual, né? Então lá a matéria é diferente. Aqui é uma matéria mais densa e pesada e lá uma matéria mais leve. Tá bom? Então vamos lá. A mãe da Patrícia, a Anésia, plasmava sozinha essas flores, né? Assim como as nossas cartas, né? Que vocês escrevem, que quando eu ensinei para vocês deu aquela polêmica, né? Mas aí o pessoal foi chegando no entendimento e graças a Deus esse entendimento já se restabeleceu, pelo menos para a maioria. Então ela fez isso sozinha? Não, vamos lá continuar. Com nossa pequena ajuda de seus amigos aqui, estes fluidos foram e são condensados. E aí estão, maravilhosas violetas. Então, quando a mãe da Patrícia canaliza, né, aquele sentimento do cuidar das plantas como se estivesse cuidando da filha e pedem para que eles plasmem, né, imediatamente, eles pegam aqueles fluidos daquela planta, né, e a materializam do outro lado, na forma e na matéria inerente ao mundo espiritual. Vovó, por que a senhora diz meu lar terreno? Podemos ter muitas moradas. Você é amada. Cada oração que nos ama, cada coração que nos ama, é como um lar a nos confortar. Poderia dizer ex-lar, mas para todos ele será sempre seu. Não é a casa terrena na sua moradia física, mas um lar cheio de amor, onde é lembrada com alegria, é filha, é irmã, tia e amiga, e não a que foi. Então vejam bem, né? Todos os parentes de Patrícia continuavam nutrindo por ela o mesmo sentimento de amor, né? Embora ela não estava mais naquele lar terreno, mas cada coração que ainda se lembrava dela, cada prece que ela recebia, cada amor, né, era um lar que ela tinha, ou seja, né, o coração de cada um. Tá bom? Olha como que é importante, né, a gente ter esse entendimento para que a gente possa também emanar os nossos entes, né, todo esse amor, para que eles não se sintam esquecidos jamais,
para que eles tenham certeza, né, que a gente também sabe que a vida continua. Então, uma força muito grande que a gente consegue levar para eles do outro lado, para que eles possam ter força, ter firmeza para poder seguir o caminho. Então, vamos lá. Aproximei-me das violetas, sua emanação fortaleceu-me, né? E que emanação que era essa? A emanação de carinho e amor que vinha da mãe de Patrícia. Vieram como um recado, olha lá. Patrícia, quero-a feliz. Amamo-la, amo-a, não desanime. Viva com alegria. Que estas violetas enfeitem onde você está, onde irá passar a maior parte do seu tempo, né? Então, no mesmo momento que a mãe da Patrícia pediu que plasmassem aquelas flores, né? Ela também fez uma prece. E na oportunidade, veja bem, né? As violetas já estavam lá. Então, aquele pedido já havia sido feito, né? Então, estavam aguardando o quê? A oportunidade para que esse pedido, essa prece, pudesse ser transmitida a Patrícia. E o momento oportuno, né? Foi esse momento de agora, na hora que ela chegou perto dessas plantas, teve conhecimento, né? Teve entendimento daquilo que acontecia e absorveu, então, né, aqueles fluidos que vinha e de imediato houve-se então essa prece da mãe. Por isso que a gente fala assim, determinada cartinha, né, se não chegou, na oportunidade ela vai chegar, né? Muito cuidado com o que vocês colocam, porque dependendo do que vocês colocam, né, vai prejudicar o ente de vocês e aí essa cartinha não vai chegar. Mas se não chega de imediato, na oportunidade ela vai chegar. Vamos lá. Aquelas florezinhas delicadas, coloridas, saudavam-me. Vovó me deixou sozinha. Mamãe gosta muito de flores, cuida delas com carinho. Não poderia ter recebido melhor presente. Por alguns minutos fiquei a recordar acontecimentos, história dos vasos dela plantando e regando as flores, de sua risada alegre, de seu carinho especial. Senti-me fortalecer, sorri contente. O amor forte e sincero de minha mãe acompanhava-me protegendo como sempre, dando-me coragem e alegria. Amor de mãe é como um farol a iluminar seus entes queridos e a perfumar sua existência. As violetas encantavam-me, não só enfeitariam a janela do meu quarto, mas a janela do mundo novo que defrontava a minha frente. Violetas na janela. Então, gente, olha essa última mensagem aí, né, desse capítulo, que bonito dela falar do amor forte e sincero de uma mãe. Por isso que a gente sempre fala com vocês, mães, né, que teve a perda física do filho de vocês, porque, na verdade, eles vivem. Quando a mãe consegue ficar de pé, mesmo diante dessa dor, o filho consegue dar um passo muito grande. Então, é nisso que vocês precisam se apegar. É nisso que vocês precisam criar forças para ficar de pé. Ana, eu não consigo, mas nós que somos mães, pelos nossos filhos, nós conseguimos tudo. Não é mesmo? Às vezes existem coisas que fogem do nosso controle. Mas que mãe, né, que não é capaz, né, de se despir para então cobrir o filho? Então a gente que é mãe, se arrastando para que a gente se arraste para que um filho consiga ficar de pé. A gente se desdobra para que o nosso filho consiga ficar de pé.
De que vale os nossos problemas de mãe diante de uma necessidade de um filho? A gente guarda tudo no bolso para que eles consigam permanecer de pé. Então guardem isso com vocês, né? Embora seja uma dor que corta na carne, não tem palavras para descrever, né, tamanha dor. E eu falo com muita propriedade, porque aqui em casa nós vivenciamos isso, né? Meu irmão foi embora para casa muito jovem, aos 33 anos, deixando filhas pequenas, né? A mais nova com 9 meses. Então, assim, nós também sabemos o que é essa provação. Mas vocês, mães, portais de luz, vocês que nos deram aí a oportunidade de estarmos nessa terra, né? Uma mãe, quando, apesar da dor, que a gente sabe que dói, a gente sabe, né, que não é fácil, mas quando uma mãe consegue ficar de pé, o filho dá um passo muito grande. Então, toda vez, né, que vier aí a dor, né, a saudade da perda física, né? Então lembre-se da prece, lembre-se de manter de pé, lembre-se de, embora eu tenha caído, mas eu vou permanecer de pé, eu vou levantar, né, pelo meu filho. Vá vivendo um dia de cada vez, porque a gente sabe que é difícil, né? E não só, né, gente, quem teve a perda física do filho, quem teve a perda física de uma mãe, que também é uma tarefa árdua, né? Quem teve a perda física, então, de um irmão, de um pai, né? Então, a gente, toda vez que vocês puderem ficar de pé por eles, o faça. Porque vocês permanecerem de pé, nós ficarmos de pé, apesar da dor, encorajando-os do lado de lá, né? Eles vão com certeza sentirem fortalecidos, equilibrados para poder dar o próximo passo. Então pensem sempre nisso, né? As mães do outro lado continuam preocupando com os filhos aqui na terra da mesma forma. Os pais da mesma forma. Assim como as mães que estão aqui estão preocupadas também com aqueles que foram, né, partiram aí antes de nós. Mas nós podemos atingi-los através da oração, através do pensamento. A Neucimar está perguntando qual prece. Não existe uma prece pronta, né? No Evangelho até se você encontra, né? Mas a prece a qual eu refiro aqui, a gente não encontra pronta. É aquela que você, né, tira de dentro do seu coração, é aquela sua verdade, né, e que você senta ou olha a natureza ou procura um lugar calmo, né, e fixa aquela pessoa na sua mente e conversa, né, assim como a mãe de Patrícia fez, como o pai faz a todo instante, né, continue, né, apesar da dor, né, eu estou bem daqui desse lado, né, eu sei que você vive, continua a sua caminhada, aqui na terra eu estou de passagem, o nosso reencontro é certo, mas assim como você cumpriu a sua tarefa, eu preciso terminar a minha, para que eu também chegue aí do outro lado com o dever cumprido, assim como você, né? E dá força o tempo todo, principalmente os recém-desencarnados. Tá bom? Vamos passar aí. Vocês viram que enquanto Patrícia estava no hospital, ela não teve acesso a um tanto de coisas, né? À medida que Patrícia vai se reequilibrando, porque ela já tem o entendimento, é que coisas novas vão acontecendo. E assim também é com nossos entes, tá? Por isso que a gente não pode apavorar. Ah, mas até hoje assim, até hoje não conseguiu isso, até hoje não fez aquilo. Cada um no seu tempo, né? Na oportunidade, tudo vai chegar. Ninguém vai esconder nada do ente de vocês, né? Dos nossos entes.
mas vai levá-los a eles na oportunidade correta. Então vamos lá para o capítulo 7, porque o capítulo 6 ele é tão pequenininho, né? Por isso que eu resolvi aí também estender para o 7. E Patrícia, ela conta, né? Vai contando muita coisa. E essas coisas que ela conta, apesar de lá ser muito mais evoluído que aqui, né? A gente já tem uma certa noção do que é, né? A gente já tem um determinado entendimento do que é uma rua, com árvore, com casa, etc, né? Então, é mais uma questão de leitura mesmo. Então, vamos lá, capítulo 7. Teatro. Meu novo lar era muito agradável, gostei demais. Fiquei como filha e neta das senhoras amigas da vovó. Então, o que Patrícia estava nesse momento, né? Apesar que ela não ficou em nenhum instante, mas depois que ela sai do hospital, ela ainda assim continua o quê? Amparada, né? Agradavam-me oferecendo mimos. Distraíam-me com conversas interessantes. Procurei ler bastante e dei longos passeios pela colônia. Pelo que lera quando encarnada, então olha aí, gente. Não sei quem também, numa outra oportunidade, me perguntou, Ana, aquilo que a gente aprende aqui na Terra, quando a gente desencarna, a gente esquece? Não, né? Porque a gente leva tudo aonde? Na mente. Né? Conhecimento é uma coisa que a gente vai levar para todo sempre. O conhecimento material é inerente à Terra, né? O conhecimento acerca de profissões, por exemplo, né? Para que eu possa exercer uma determinada profissão, eu preciso ter um determinado conhecimento, uma formação para poder exercer aquela profissão. Porém, quando chegamos ao mundo espiritual, de imediato, a educação que a gente necessita é a educação espiritual. Se você já começou a fazê-la do lado de cá, aquilo que você tinha, seja pouco ou muito ou mediano, você leva consigo, né? E é isso que vai, muitas das vezes, te ajudar aí nesse caminhar. Então, vamos continuar. Pelo que lera quando encarnada, imaginava as colônias lugares maravilhosos, mas vê-las ao vivo é muito mais emocionante. Por quê, né? Porque a gente tem uma visão aqui, embora a gente já sabendo que lá é uma forma muito mais melhorada, nossa compreensão é muito limitada. Né? Então, claro que quando você vê ao vivo, você fica muito mais encantado. É como se você visse um determinado lugar numa foto e depois você estivesse naquele lugar, inserido no contexto daquele lugar. Então, é muito diferente. Às vezes, extasiava-me com tanta beleza. Só não tinha ainda ido conhecer a outra parte do hospital, onde estão os doentes mais necessitados. Compara a colônia São Sebastião com uma cidade de porte médio, sem os excessos de luxo ou de pobreza. As casas são do mesmo nível, diferenciando de tamanho. Todas têm jardins e muitas flores, tudo muito organizado. Seus administradores visam somente o bem comum. As visitas continuaram. Então vamos lá, né? Olha aí, Patrícia continuando a receber visitas, né? De parentes, pessoas que foram beneficiadas por meu pai, pelo nosso grupo espírita. Recebi muitas orações, vinham até mim como recados. Recebi orações de pessoas que nem conheci. Retribuí cada prece a mim dirigida. Orava, agradecendo o carinho com que me vi cercada. Então, a gente, quando chegar no outro lado, ou então os nossos entes, né? Eles não vão encontrar só aqueles que eles têm lembrança. Então, muitos que são afins a nós, né? Vai lá fazer uma visita, né? Como se fosse um carinho na alma, né?
fulano chegou, fulano, é igual aqui na terra, né? Fulano é parente, ciclano que chegou, vamos lá pra gente ver, igual interior, né? Interior que é assim, né? Um chega, todo mundo quer saber quem é que chegou, se é parente de fulano, eu vou lá porque eu devo fulano uma obrigação. Aqui em Minas, pelo menos, é assim, né? Nossa, eu tenho que ir lá porque eu devo fulano uma obrigação. Uma vez eu fui numa roça aqui perto e tinha uma senhorinha que ela tinha feito um tanto de carne de panela. Eu não sei se vocês conhecem, né? O que é carne de panela? Aquelas carnes que você faz a carne de porco e ela fica dentro da gordura, né? Então, quando você vai consumir, você vai lá, tira e passa na gordura quente. Aí eu falando pra ela, nossa, minha mãe adora essa carne. Aí ela falou, quem é sua mãe? Aí eu fui explicar que era minha mãe, né? Minha mãe, filha de fulano e tal. Ela falou assim, nossa, dá uma vasilha aí, Neca. Ela falando, né? Que eu vou fazer uma vasilha de carne para você levar para sua mãe. Porque embora eu não a conheça, né? Eu conheci demais o pai dela, que era uma ótima pessoa. Então você manda para ela e fala para ela que eu lembro do pai dela, né? Se mãe tiver aí, ela até lembra, né? Então ela mandou na vasilha para mim, colocou na vasilhinha e mandou, que embora ela nem conhecesse a minha mãe, né? Ela estava mandando porque ela conheceu o pai da minha mãe. Olha para vocês verem que legal, né? E com Patrícia também não foi diferente, né? Então ela recebeu orações de pessoas que ela nem viu, nem sabia quem era, né? Mas eram amigos do pai, eram pessoas que o pai já havia ajudado, etc. E pessoas que tinham ali uma certa gratidão, né? Então, olha aí, o bem que a gente faz, olha como que esse bem ecoa longe, né? Então, às vezes, a gente faz um bem aqui, né? E às vezes nem a gente vai receber isso em troca, porque a gente não faz para receber. Mas às vezes eu faço uma coisa aqui, né, que vai refletir no meu filho lá na frente, né? Vai refletir em algum parente, em algum ente, né? Que eles encontrar com uma determinada pessoa, né? Que teve uma certa ação nossa e vai ecoar, né? Então pode ter certeza que aqueles desencarnados, né? Que vocês conheceram, mas os filhos de vocês, os pais, né, não conheciam, com certeza, quando tiver esse conhecimento, aqueles que nutrem por vocês uma gratidão, com certeza vai estar lá, né, para dar força, para dar um apoio, dizendo eu estou aqui, ou eu estou fazendo essa prece, né, porque em nome do seu pai, ou em nome da sua mãe, em nome do seu irmão, seja lá quem for, né, mas estão lá, né? Uma ação nossa ecoa, então que nós possamos fazer mais ações positivas, né? Então vamos continuar. Arthur, companheiro desencarnado de meu pai, vinha sempre visitar-me. É alegre. Me respondeu quando o agradeci. Louvado seja o Pai que nos permite fazer o bem pelo muito que recebemos. Arthur me presenteou com uma espécie de televisão. Ele instalou-a no meu quarto. Este aparelho tem outro nome científico aqui, mas como conhecemos a televisão e como é relativamente parecido com ela, chamo-la assim. É um aparelho mais leve e bem mais equipado. Ligou-o, sintonizou-o em minha casa. Pude ver todos meus familiares. Olha que interessante, né? Esse aparelho que Patrícia ganhou, embora parecesse com a nossa televisão, né? Mas quando sintonizado, né? O que a Patrícia conseguiu visualizar? Os familiares terrenos. Olha aí que legal, né? Todos estavam bem, mas achei minha mãe abatida e triste. Tinha permissão de vê-los por alguns minutos por dia, né? Então, olha aí. Quando a gente fala assim, né? Se seu ente não passar por aqui, né?
na oportunidade eles também vão nos olhar de lá, né? Porque às vezes não é possível vir, mas eles conseguem, às vezes, saber exatamente o que se passa aqui, né? Claro que para isso precisa ter equilíbrio, precisa ter merecimento, entendimento, uma série de requisitos, né? Então vamos lá. Todos aqui podem ver seus familiares? Indaguei Arthur. Infelizmente não. E por vários motivos. Nem todos, olha que muito importante isso, porque isso também envolve notícias, envolve tudo que vocês às vezes ficam querendo saber. Nem todos têm o equilíbrio para ver sua família. E nem todos merecem esse presente, né? Então, às vezes, vocês ficam muito aflitos, né? Ah, tanto tempo se passou, eu não consigo isso, não consigo sonhar, não consigo nada, né? Então, o que vocês precisam saber é o seguinte, que tudo acontece quando tem-se, então, determinado equilíbrio, né? Quando tem entendimento e quando tem também merecimento, tá bom? Então, olha aí alguns requisitos para que determinadas coisas possam acontecer. Então, que equilíbrio é esse, Ana, que fala que às vezes não pode ver o familiar? Vamos supor, né? Às vezes a pessoa está ainda passando por um estado perturbatório e os nossos irmãos espirituais estão lá trabalhando em nome de Deus, né? Incessantemente para poder colocá-los novamente em equilíbrio, em aceitação. E aí, se ele visualiza a família, fica pior, né? O sofrimento fica muito pior. Então, vá se passando para ele as informações, né? Vai tratando com a medicina espiritual até que ele tenha esse equilíbrio, né? Porque às vezes ele ter acesso a uma determinada coisa é muito pior. Em vez dele progredir, ele vai regredir. E essa regressão não é interessante, né, a nenhum daqueles que estão por ali. Né? A gente precisa sempre caminhar, sempre irmos para frente, não retroagir. Vê-los foi grato ao meu coração, amenizava a saudade. Em todas as residências há um aparelho como este, só que não está sintonizado nos encarnados. Na casa da vovó está na sala. Transmite o noticiário da colônia, postos de socorro, umbral e de outras colônias do Brasil e do mundo. Notícias do plano espiritual e as mais importantes do plano físico, mas sem sensacionalismo e mentiras. Transmite orações belíssimas de convidados de esferas superiores, peças teatrais, palestra e apresentação dos corais. É muito agradável na casa de vovó. Todos gostam de assistir a programação que a colônia oferece. Vovó me apresentou Frederico. Disse que era um amigo. Veio nos visitar. Presenteou-me com um lindo ramalhete de rosas coloridas. Oi, Patrícia, Frederico disse gentilmente. Conheço-a há muito tempo. Espero que se sinta cada vez melhor entre nós. Achei-o bonito. Seu aspecto é jovem, loiro de olhos azuis esverdeado. Senti que o conhecia. Foi aquela sensação de conheço e não sei de onde. Senti-me à vontade ao seu lado. Conversamos por hora. Convidou-me para ir ao teatro. Vendo-me indecisa, recomendou. Então, gente, né? Quem que era esse Frederico aí? No primeiro instante, né? Desconhecido, ele já conhecia há muito tempo, mas de onde? Provavelmente de uma vida, de uma encarnação passada ou da origem, né, do mundo espiritual, quando Patrícia, antes de reencarnar. Então, quem nós vamos encontrar? Não somente parentes, não somente amigo dos nossos parentes, né? Mas como também
amigos nossos de longa data. Tá bom? Olha que legal, né? Patrícia, pergunte à sua avó se pode ir. Nem precisou. Vovó aplaudiu a ideia. Combinamos o horário. Frederico viria me buscar. Ainda não sabia bem como ir a certos lugares aqui. Quando ele saiu, vovó me disse: Patrícia, aqui estão os que se afinam com este lugar. Então a gente já conhece isso também, né? A gente vai para a colônia que nós somos afins, ou seja, nós vamos para a colônia ao qual nós vibramos na mesma sintonia do que ela. Não precisa temer ninguém e nem desconfiar, como por prudência fazia quando encarnada. Por isso que este lugar, as colônias são tranquilas e ordenadas, né? Ou seja, as colônias são tranquilas e ordenadas. E os umbrais? Né? A gente já tem que ir fazendo aí a correlação entre um e o outro, né? Porque se eles nos passam essa informação de que as colônias são tranquilas, né, organizadas, você não precisa temer a ninguém, porque você está num lugar de sintonia igual à sua, ou seja, acredita nos mesmos princípios, não é capaz de determinadas maldades, né? O que nas colônias mais densas, né, nos umbrais principalmente, né, as coisas são também mais pesadas. E aí vem aquela pergunta, né? Para onde eu vou? Eu vou precisar temer ou eu vou me despreocupar, né? Então são as atitudes que eu acredito serem corretas, né, que vão me levar para aquele lugar que tem sintonia comigo, né? Então pense aí, né? Aquelas pessoas que gostam de confusão, que gostam as pessoas que roubam, que matam, que fazem e acontece, elas vão para lugares que tem pessoas assim também, né? Então lá elas vão precisar temer. Mas por quê? Porque outros também o temem. Então nós vamos para lugares onde somos afins. Por isso nós temos que ter cuidado nas nossas decisões, para então a gente não ficar aí refém das nossas consequências, né? Isso é bom demais. Não precisa desconfiar, não ter medo de outro ser humano. Fiquei ansiosa, esperando o horário para ir ao teatro. Senti a alegria em conhecer tudo. Teatro aqui é só cultura, como tudo na colônia é feito, realizado para o bem de todos. Frederico pagou para mim. Olha lá, né? Patrícia ainda não tinha o quê? Bônus hora. O que é bônus hora? É uma recompensa que todo trabalhador que está ali querendo o bem comum, trabalhando em prol do bem comum da colônia, recebe, né? Então esse bônus horas você serve para que você possa, quem sabe, uma casinha do lado de lá. Então tudo é por merecimento, né? Então por que fulano tem uma determinada casa, né? Porque ela teve merecimento, né? Ela trabalhou durante anos e anos, né, para conquistar aquilo ali. Assim como aqui na Terra também. O lado externo do prédio de teatro é muito bonito, grande, bem planejado, com colunas grandes na frente e o telhado em V. Tem 3 grandes portas na frente, portas de um material parecido com a madeira trabalhada em relevo. É pintado de branco em toda sua volta, há plantas e flores muito bonitas. Entre as colunas e as portas há uma área de uns 4 metros e para chegar a esta área 5 degraus. No interior é mais bonito ainda. A sala de espetáculo é enorme.
poltronas confortáveis, paredes claras com lindos quadros enfeitando. O palco é parecido com as salas de espetáculo dos encarnados. Gostei demais. Tempos depois, ao conhecer outras colônias, vi outros teatros com salas bem diferentes. No plano espiritual, as colônias têm suas variedades. Assistimos a uma apresentação de uma peça adaptada de um romance espírita, Renúncia, de Emmanuel, que encarnada li, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então vejam bem, ela fala, né, que as coisas de uma colônia para outra diferem muito, mas aqui também na Terra é assim, né? Se você vai para uma cidade, você encontra umas coisas de um jeito, você vai para outra cidade de outro, né? Umas mais bonitas do que as outras, ou umas maiores do que as outras. Então, é bem parecido, né? A gente não pode esquecer jamais que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Patrícia, muitos encarnados têm permissão de, em certas ocasiões, vir, desligado pelo sono, ver peças teatrais que grupos desencarnados fazem no plano espiritual. Artistas encarnados já fazem peças com tema espírita. Esta peça que vimos, uma mais ou menos parecida, logo estará alegrando encarnados. E como esta, muitas outras peças com tema espírita surgirão para instruir, divertindo os encarnados, e farão muito sucesso. Realmente, essas peças teatrais são sucesso entre os encarnados, que a gente é curioso, né? Principalmente aqueles que não têm um determinado entendimento, né? Faz muito sucesso, porque a gente fica curioso, né? Embora, às vezes até com entendimento, a gente quer ver, né? Nós somos muito Tomé. Voltei-me muitas vezes ao teatro. No começo, amigos me levaram e ofertavam com seus bônus horas meu ingresso. Depois, quando comecei a trabalhar, era com orgulho que adquiria o meu ingresso. Gosto muito quando o grupo de jovens apresentam suas peças teatrais. As crianças também gostam dessa atividade e se apresentam muitíssimo bem. O teatro só dá livre acesso em certas ocasiões ou para algumas palestras. Do contrário, temos que ter bônus horas para desfrutar deste prazer, ou seja, precisamos ter merecimento, precisamos ter trabalhado para que possamos então, né, ter acesso a determinados lugares. É como aqui, né? Tem muitas coisas que acontecem, são beneficentes, né? São beneficentes, não cobram, às vezes alguns pedem alimentos, ou às vezes outros são públicos, né? E não são necessários pagar. Mas existem aqueles, né? Com certeza mais elaborados aí até, que necessitam, então, da gente ter, né? Dinheiro para poder pagar. Então, da mesma forma, no mundo espiritual. No teatro, há muitos concertos musicais, cantos de corais individuais. Algumas das músicas apresentadas são conhecidas dos encarnados. As que são bonitas, que falam de assunto agradável e bom. Outras músicas são desconhecidas dos encarnados, mas conhecidas dos moradores da colônia. O teatro, ou como vovó disse, que aqui o chamam, sala de apresentação ou de conferências, é usado também para algumas palestras sobre temas que interessam a pequenos grupos. Quando a palestra é de interesse de todos, é realizada nas praças. Para sabermos quais atividades que serão apresentadas no teatro, há um quadro na frente com a programação da semana e do mês. Também podemos encontrar em vários pontos da colônia listas com essas atividades. O teatro é muito pequeno e todos os seus frequentadores cuidam dele como se fossem seu lar. Gosto tanto da colônia que fico admirada ao saber que existem
que existe quem não goste daqui. Comentei este fato com Frederico. Frederico, como pode haver pessoas que não gostam daqui? E ele responde, né? Gosto e afinidades diferem muito, tanto a encarnados como a desencarnados. Pessoas não mudam o gosto só porque desencarnaram. Observe que encarnados, uns gostam de bar, prostíbulos, outros de templos religiosos, lugares de estudo, outros de perigo, lugares barulhentos, outros de paz, da natureza. Muitos encarnados ficam indiferentes a uma bela obra de arte, a uma delicada música, a um canteiro de flores, enquanto outros amam o que é simples, o que faz bem ao espírito. Muitas pessoas pensam que o desencarne lhe será maravilhoso, porque na opinião delas não fizeram o mal, mas também não fizeram o bem, e nem se afinam ou vibram com o que tem a colônia para oferecer. Tenho conhecimento de pessoas boas que desencarnam e vêm à colônia, visitam tudo, acham lindo, mas não querem ficar, preferem estar encarnados. Escutei de um senhor que estava maravilhado com a colônia. Era como tivesse feito uma viagem a um lugar encantador. Viu e queria voltar. Aqui não era, na opinião dele, para morar. Então veja aí, né, gente? Então nem todo mundo que chega, né, se adapta ao lugar. Né? Olha para ver esse senhor, né? Esse senhor, embora ele tivesse ido para a colônia, né? Ele achava aquilo ali, para ele, devia de ser uma coisa chata demais, né? Então, quando é assim, né? O que acontece? Vamos ver? Patrícia pergunta, e aí? E Frederico responde, teve que entender que desencarnou e não podia voltar. Aconselhado a se acostumar, entristeceu, mas acabou por se adaptar. Então, veja bem, embora estivesse socorrido ou amparado, estava em um bom lugar, né? Ainda assim, né, desequilibrou. Olha quando ele fala, né? Ele entristeceu, ele teve que acostumar com aquele lugar. Então, inúmeros entes, né? Pode acontecer isso. Está socorrido, está amparado, calma, está sendo cuidado. Agora ainda não é a oportunidade, né, de estarmos aí tentando nada, né? Então, o que a gente pode fazer no momento é orar por eles, né? Para que eles fiquem bem, para que eles sigam, porque eles vão ter a oportunidade de reencarnar, né? Mas precisa também respeitar toda uma ordem, toda uma organização que existe do outro lado. Outros não gostam mesmo. Aqui não fumam, não bebem álcool ou comem carne. Estão aqui para aprender a servir e muitos só querem ser servidos, né? Então é aonde entristece, né? A pessoa muito acostumada ao egocentrismo, né? Eu penso só em mim, eu só quero ser servido, eu só quero receber, mas não quero dar nada em troca. Nem todos acham aqui um local divino como você e eu. Mesmo muitos dos seus moradores não têm o mesmo gosto. Uns se encantam com sua arquitetura, outros com os locais de estudo, outros se maravilham com as plantas. E você, meu amigo, do que você mais gosta? Em todas as colônias que visito são os hospitais. Então aí, né? Cada um, então, gente, quando eles nos falam isso, né? Se eu chego e me encanto com a arquitetura, é uma tendência muito grande, né? Eu querer estudar para que então eu trabalhe com arquitetura. Se eu gosto de plantas, é muito provável,
né, que a minha tendência seja em cuidar de plantas. Se eu gosto de hospitais, né, tenho uma tendência muito grande também a ter que estudar para poder trabalhar nos hospitais e assim com todas as outras funções que existem por lá. Né? O porquê de estudar, né? Porque lá as coisas funcionam de uma forma diferente da terrena. Né? Lembre-se, aqui nós somos matéria densa e pesada. Lá, além de ser corpo não mais físico, mas um corpo perispiritual, né? Feito aí de ectoplasma, existe toda, né? Um entendimento que difere muito da Terra. Então vamos lá. Em todas as colônias que visito, são os hospitais que me chamam a atenção. Fui médico na minha última encarnação. Então olha lá, né? Olha a tendência dele aí a trabalhar no hospital. Amo a medicina. Estou sempre trabalhando nessa área. Ainda não sei do que gosto mais. Acho tudo tão lindo. Tenho vontade de trabalhar, mas ainda nem sei em que. Sabe, Patrícia, enquanto não há essa cosmificação, então ele vem falando o que é a cosmificação, né? É a autorrealização do indivíduo em Deus ou no cosmo. Então, enquanto não há essa cosmificação do espírito, a personalidade necessita preencher o seu vazio com atividades. Então, ou seja, né, enquanto a gente não está totalmente, né, realizados e evoluídos, a gente precisa, né, do trabalho, né, que é isso que ele fala. A gente precisa, né, preencher esse nosso vazio com atividades, que é o trabalho. Os bons construindo, aliviando, crescendo e evoluindo. Os avessos à unidade, destruindo, se envolvendo em prazeres e sensações negativas, esbanjando o que pertence à natureza. Que pena ver irmãos enganados na ilusão da matéria, cegos para as verdades espirituais e tão longe de merecer viver desencarnado num lugar maravilhoso como este, né? Então tudo, gente, depende de quê? Das nossas ações, né? As nossas ações, aquilo que a gente acredita, aquele princípio moral, né, que a gente tem, é isso tudo que vai definir, né, o nosso caminho aí na espiritualidade quando a gente desencarnar. Né? Nós encerramos assim o capítulo 7. Alguma dúvida, gente? Foram 3 capítulos mais maçantes, porque são capítulos que eram mais leituras, né? Mas que não são de menos importância do que os outros, porque à medida que a gente vai lendo e vocês vão prestando atenção, né? Vocês vão fazendo, então, imaginando na mente de vocês, criando, né, o outro lado, né? E muitos aí, né, com as vontades aguçadas, né, para poder, então eu já quero ir logo, né? Então acalmem-se. Cada um de nós precisamos cumprir aquilo ao que cada um veio destinado a fazer, né? Como tudo na Terra passa, a hora vai chegar, né? Mas vamos acalmar aí os nossos corações e usarmos das armas que temos, né, para poder então atingir aí aquilo que nós temos de mais precioso e verdadeiro do outro lado, que são os nossos entes, aqueles que nós tanto amamos, né? Seja aqui ou lá, porque o amor permanece. E eu acho que depois que passa do outro lado, o amor ainda fica bem maior do que aqui, né? Alguma pergunta, gente? Deixa eu esclarecer aqui.
Alguma pergunta? Olha a Kátia perguntando, né? Como é ectoplasma? Desculpe a ignorância. Gostaria de saber. É transparente, né? O ectoplasma, como é que eu vou te... É uma substância que eu não posso te dizer que é transparente. É um invólucro. É aquilo que envolve, né, o nosso espírito. Então, o que que acontece? Lá no mundo espiritual, quando eles se encontram na mesma dimensão, né, tudo é como a gente. Você pode estar com aquela ideia de quando é passado na novela, né? Quando um espírito aparece assim, ele vem passando e a gente tem uma certa transparência mesmo, né? Mas o que você tem que entender é o seguinte: por que que ele está daquela forma, né? Nos mostrando aí transparentes, né? É por que isso? Porque eles estão em matérias diferentes, dimensões diferentes. Terra, corpo material, carne, né? Pesado, denso, atmosfera pesada, densa. Então, o nosso corpo, né, é inerente ao lugar que nós estamos. Nós estamos na Terra, matéria, mais densos e mais pesados. Quando a gente desencarna, são desatados liames, né, que prende o nosso espírito ao corpo físico, né, a gente vai em forma, volta à origem ectoplasma. É como se fosse uma fumacinha aqui pra gente, né, mas que lá para eles não é visto dessa forma, né. Nós visualizamos dessa forma, por quê? Quando eles adentram, né, para a Terra, eles estão em matérias diferentes, né? Então, nós, quando conseguimos adentrar o mundo espiritual, também estamos em ectoplasma, né? Por quê? Porque o nosso corpo físico dorme, né? O nosso espírito sai, continua ligado pelo cordão prata, mas não é, né, o nosso corpo físico que foi até lá. Por isso é possível espírito abraçar espírito? Sim. É possível espírito desencarnado abraçar encarnado? Impossível, porque são matérias diferentes, né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, em desdobramento eu estive, abracei fulano, né? Por quê? Porque ambos ali encontram sem a carne. Mas quando o espírito adentra a terra, matérias diferentes. E por isso a gente não consegue tocar, embora a gente pode conseguir ver, né? A não ser que seja um espírito aí, né, que tenha um determinado conhecimento e consegue materializar a ponto de conseguir encostar e a gente conseguir sentir o toque. Mas isso aí já é outra conversa. Mais perguntas, gente? Neucimar perguntando, Ana, em sonho é possível? Possível o quê? Lógico, acabei de dizer, né? É possível espírito, né? Abraçar espírito, sim, né? Quando a gente está em sonho que você consegue abraçar, isso não é sonho, Neucimar, isso é desdobramento, né? Existe o sonho
puro e simples, né? Aquele criado pela nossa mente fixada, né? A gente às vezes fica tão fixado aqui na Terra em determinada coisa que chega à noite, deita e sonha com aquilo, né? Mas um sonho espiritual é um desdobramento, né? Onde você sai, vai até onde está um determinado ente, ou o determinado ente vem ao seu encontro, né? E ambos ali se encontram em mesma matéria, né? Nesse caso, espírito com espírito, ectoplasma, né? E encarnado com desencarnado, carne, matéria pesada e ectoplasma. Então é impossível, né? E Graça, boa noite, Deus abençoe e guarde. Mais dúvidas, gente, para que a gente possa encerrar? A questão de vocês oferecerem aí aos seus entes as flores, igual a Kátia está perguntando, as flores, né? As cartas e tal, no grupo tem descrito, tá? É só vocês ir lá na lupinha, procurar sobre as cartas, as flores, ou então procurar meu nome em algum lugar aí eu estou falando, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que a live de hoje tenha sido produtiva, embora, né, um pouco maçante, né, mas necessária a todos nós que estamos aqui ouvindo, né? Não deixa de ser aprendizado, né? A gente tem que ir passando, né, por essas coisas para a gente poder ter até mais, né, uma visão no geral de como funcionam as coisas, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, guarde, ilumine e proteja. Uma noite de sono, né, restaurador, e restaure aí o nosso corpo, não só físico, mas espiritual. Né? Agradeço.